a consideração do aspecto das nossas paixões primevas, que ainda estão esculpidas e gravada em nós, vai nos levar num transporte para perceber que existe uma disposição para um sacrifício que é aproveitado para ir dirimindo e desfazendo o meu pendor. No Evangelho segundo o Espiritismo vai ser relatado no capítulo Bem-aventurados os aflitos, no tópico 30 e 31, acerca de aceitar a dor com resignação, se seria possível esse caminho ser tornado proveitoso para outrem. E vai ser respondido que isso pode ser de proveito tanto moralmente quanto materialmente para o entorno. E quando fala especificamente a questão material, se eu me privo, vivo a abnegação e o sacrifício para que outro tenha algo, é levado em conta e vai dizer de uma atitude que passa por uma capacidade de abrir mão de mim, de renunciar ao meu desejo, ao meu sonho, em prol de algo que vai ser mais proveitoso, visto que ao renunciar a algo que eu teria como meta, pensando no benefício para mim, isso vai ser usado para beneficiar um plural. Daí eu me privo de algo enquanto singular para que um plural se beneficie. Quando é falado da questão moral, o testemunho, ele emula o outro a resignar, a acatar a dificuldade que ele viva, e isso vai salvá-lo e tirá-lo do lodo da desesperação e do subsequente funesto que advém disso. Por isso que a atitude de, com alegria, poder acolher aquilo que me compete e experimentar o desafiador, o suor que advém disso, é aproveitado para alguém que me assista. Visto que quando há esse olhar para o porvir, aquilo que é terráqueo se torna muito pequeno, irrelevante. E vai nos emular a esse preventivo contra loucura, pavor, suicídio,
porque nos insufla de resiliência, de mansuetude. Conforme é relatado no Livro dos Espíritos, que ao falar da predominância que ainda acontece da nossa natureza corpórea, material, a melhor forma de combater e pôr freio nisso é o desprendimento, é essa abnegação. E enquanto uma matéria, seja ele formado de bactéria, de célula, de um tendão, de uma cartilagem, nós estamos falando, e nesse místico do sangue que vai fazer a distributiva, de uma estrutura que nos aliena caso não pusermos a nossa vontade. Quando existe o repouso do dormir e o espírito desprende, ele se sente livre dessa grilheta, que é uma algema que o segura, e consegue uma relativa soltação disso e vai aproveitar para ir em busca da sua pauta, do seu interesse, via desdobramento do sono. E, por ser encarnado, fica o condão fluídico que liga ele a esse corpo. Na volta do espírito para que esse corpo levante de manhã, ele se ressente imediatamente dessa matéria e percebe o influxo perigoso e aguilhoante que o organismo tem sobre o espírito, que inclusive de acordo com a atividade que eu tenha feito durante a noite em trabalho efetivo, o corpo ele se ressente. Quanto mais esse espírito ele tiver tido uma combate para o trabalho que visou efetuar nobre, o corpo vai ter um ressonar disso, que vem num bafo quando esse espírito volta para esse corpo e recebe isso e vai nos alertar de que a prática do desprendimento e do desapego é um imperativo que precisa ser intensificado. E quando nós falamos desse caminho, vai ser colocado no tópico 911, o propriamente dito que fala do desprendimento 912, no subsequente 913 vai relatar do egoísmo, onde no 911 supracitado é dito daquela paixão irresistível viva e que possa encontrar uma vontade fraca para superar, suplantar. E aqui entra o dizer que quero, mas isso não está entranhado em mim. Para que possa ser bem-sucedida, preciso acreditar que posso vencer minha paixão, meu egoísmo, meu orgulho, meu apego.
E se eu não estou muito certa de que posso, é que de alguma forma eu ainda me comprazo com esse egoísmo devido à minha inferioridade, à minha sombra. Se eu procuro reprimir isso e vencer, acreditando que tem condição para fazer isso, ir lá e fazer, isso para mim é uma vitória do meu espírito, uma ascendência moral sobre o que é transitório e dessa matéria densa. Quando é perguntado sobre o pior dos vícios, vai ser dito acerca do egoísmo e que dele adviria o resto da corte malévola. E que se nós fizermos uma análise da dependência, do vício, do pântano, vamos perceber que no fundo, ali, dando uma base para os outros, está o egoísmo. E para que se possa arrancar isso de nós, tem que ser removida a causa, o que está no móvel dessa fluxação que acontece no nosso imo. E vai ser um esforço necessário para tirar essa erva daninha de nós, que neutraliza, conspurca outras qualidades e que é incompatível com a caridade, com a justiça e o reparação. É esse o motivo da importância de levar a terceira revelação, porque o Espiritismo, ele tem esse condão de espiritualizar e desmaterializar. Quando consideramos um orbe que já viveu tantas guerras e em meio a isso quase houve uma eclosão de uma terceira guerra mundial, que foi sendo vencido gole a gole e para o qual nós estamos em franco sinergia para que não venha acontecer. Ao chegar até nós um prospecto de uma lua que teve aí o seu descerro com a chegada do homem até lá, de um outro planeta que pode ser habitado numa dimensão que não delimito. E da vastidão desse universo e que há outro universo, esse não é o único, nós começamos a recuar nas guerras entre nós por percebermos que não estamos sós, que a atenção não está toda voltada para nós. Se houvesse um outro orbe no sistema solar de prova e de expiação, já teria acontecido uma guerra em buraco negro, estelar, devido à nossa condição ainda de guerrear o que está diante de nós. Em sendo assim, a próprio conhecimento e a instrução vai nos
indicando a nossa pequenez, suscetibilidade e a esterilidade da arrogância, a cegueira disso. E nos despertando para valores mais nobres, menos mesquinhos. Por isso diz aqui que esse ensimesmamento está nesse demão prévio para aquilo que advém de negativo a partir disso. Em sendo assim, um sentimento que nos auxilia a viver essa eterização, essa desobsessão, é a gratidão. Aquele que não consegue agradecer e reconhecer o quanto é feito por ele, para que ele esteja aqui hoje, tenha chegado até aqui, cuja acúmulo de débito é inabordável para nós. Ele acaba perdendo a memória e vai se desfazendo a sua capacidade de identificar a si mesmo, conforme o Chico dissera. E é o que está no móvel do nosso hecatombe fez levou, do labirinto que acontece, de energia. E da quinquilharia de valor nenhum que acaba nos ocupando tempo precioso que podia ser usado em algo verdadeiramente útil. Em termos de desdobramento que isso possa trazer. E é um esforço titânico que precisa preliar. Ontem eu havia ido numa casa que ficava em frente de uma que nós havíamos morado na década de 80, que havia sido construída pelos nossos pais que haviam vindo de BH na década de 70, e nessa construção ali, quando foi na década de 80, nós fomos para lá, e era uma casa com 4 andares, e depois foi feito, quando eu tinha em torno de 9 anos, uma área de lazer de 3 andares. E desde que nós havíamos mudado desse endereço e ido para um outro bairro, que a casa ela ficou praticamente inabitada, devido à estrutura que foi erigida do lado à área de serviço, que torna dificultoso criar um mural para separar e fazer 2 casas, do que tinha virado uma com 2 lotes, e ao mesmo tempo a importância de fazer uma casa na parte que foi tornada área de lazer, esperando alguém que tenha essa iniciativa, haja visto que teria que mexer no que já existe ali. E
Ao ir lá e na porta, inclusive nós íamos numa casinhola da frente para termos um momento de oração, e me vinha aquele bairro, aqueles que já houveram estado ali, que estavam, e quem viria a mudar para ali, e mostra como é perigoso quando nós desejamos acumular para um suposto conforto, enquanto alguém não tem o necessário. A questão de aluguel, em que a maioria das pessoas hoje precisa escolher se come o que precisa ou se paga um aluguel, que é algo que pulula por esse orbe afora. E em termos para falar só de Brasil, existe uma situação de especulação imobiliária violenta que tira a maior parte do ganho do indivíduo, do seu suor, e o que sobra para ele é insuficiente para o básico. E ontem pude perceber uma ação de Jesus ali, naquele ambiente onde tinha espírito precisando ser atendido. Tanto ali na casa que nós havíamos ido, quanto nessa casa que nós moráramos. E na adjacência via o bairro. E uma luz a ser lançada para dirimir e quebrar essa situação, que é essa especulação de lucro que nós ainda temos, insidiosa, que solapa nossa melhor intenção de combater nosso egoísmo, nossa usura e a urgência de desenvolvermos mecanismos de distribuição do que está em excesso para aquele que não tem o necessário, via combatimento da nossa sombra. Porque a situação de uma coletividade em que a maioria deixa de ter o necessário, enquanto uma minoria tem excesso, sobrando, especulando num banco, acrescendo um juros de um rendimento, diz do nosso ensimesmamento, da nossa vaidade, que nós ainda não superamos. E que começa com a minha iniciativa de fazer algo em relação a isso, sem esperar que o outro faça antes, ou que isso sensibilize alguém, mas eu pegar e fazer aquilo que me compete enquanto consciente de que se eu ainda não consigo dar do que é necessário para mim, para auxiliar alguém, pelo menos do meu excesso e do supérfluo eu preciso mexer e distribuir. E que vai nos levando, caso não façamos essa iniciativa,
a uma liquidez hipnótica, em que, pela nossa incapacidade de fazer pelo amor, seremos constrangidos num dada bifurcação a fazer pela dor. E viver bem é saber se auto-humilhar. Nós precisamos aproveitar a oportunidade da auto-humilhação e percebermos que quanto mais eu consigo me auto-diminuir, melhor, porque melhor eu consigo desenvolver uma sabedoria que abre espaço para que o Cristo use da minha possibilidade, do meu óvulo, para levar e espargir. E isso vai dizer de essa urgência de uma reflexão que é a diretora, visto que eu sou reiteradamente convidada a fazer pela caridade, no desinteresse. Mas, conforme o meu empedernimento, vou ser compulsada a fazer pelo sofrimento. E quando nós falamos em dor, ela pode funcionar como um freio para que eu recue naquilo que tenho feito e não me apercebido do meu erro, da minha sombra, seja na forma de uma alteração orgânica, uma decepção, a perda de um emprego, que tem o efeito de um pé no recuo, para que reveja a minha conduta. A dor poderá funcionar também como um aviso, e isso é algo que me convida a me conhecer melhor e a uma autoanálise de risco iminente, até porque nós estamos numa condição ainda evolutiva de errar, falhar calamitosamente e que pede essa vigilância constante. Por isso, pode vir um sofrimento na forma de um alerta, enquanto que a dor também poderá funcionar como uma placa que me divisa por onde ir e funciona como um retroalimentador que controla aquilo que tenho feito e alimenta por onde devo continuar. E esse abraçar do digno, ele me ajuda a manejar meu mundo infinitesimal de maneira a, com robustez, produzir com alegria. E algo que seja
acrescedor, benéfico. Havia sido feita a pergunta para o Chico referente à cremação, e ele colocara que para essa prática precisaria acontecer uma janela de 72 horas devido à perturbação inicial do espírito logo após o desencarne e a suposta ligação que ele poderia alçar com aquele corpo, ou uma colocação desse organismo inerte numa câmara fria, aí por esse período de 72 horas, para que a cremação fosse feita no subsequente. E quando foi o período que eu estive em BH, por volta de 2010, uma tia que houvera desencarnado pediu para ser cremada, e na época eu ainda estava no catolicismo, havia inclusive pedido um padre para dar a extrema-unção para ela, e ela veio a ser cremada, pediu para que a cinza fosse colocada no mar, conforme fora feito, e eu não tinha essa informação da importância de acontecer essa janela. E não sei se ela trazia essa percepção. E mostra como nós ainda estamos desinformados daquilo que é importante para o nosso processo. Por isso, aquela informação que vai auxiliar, eu preciso pôr ela a público. Eu preciso levar a boa instrução. Porque se eu detenho uma informação que beneficia e guardo ela para mim, isso volta a fortalecer o meu egoísmo, o meu ensimesmamento, a minha sombra. E se considerarmos um orbe como o nosso, em que 1/4 da população é cristã, são inúmeras as coletividades que sequer ainda têm notícia do Cristo. E que mesmo que tenha e seja auspiciada pela sua bonança, porque ele é governador de todo o orbe, leva o seu auxílio a mancheia a cada qual, acredite nele ou não. Isso é mostrado pelos que vieram aos 7 Evo do orbe, do Oiapoque ao Chuí, e que mesmo não sendo cristão, viviam o amar um ao outro como Cristo nos amou, e mostra que foram enviados por Jesus para cada recanto desse orbe afora. E em considerando que ainda não há uma informação maciça do cristianismo, muito menos uma doutrina espírita, mesmo isso sendo salpicado num pipoque vento afora pela espiritualidade maior que tem nos aclarado a preexistência do espírito ao besta e a sua continuidade após demandar o além, vai mostrar como existem urgência de divulgar o testemunho e a boa informação, para que, ao vir a desencarnar, esse espírito veja a bênção, seja feito chegar nela, se movimente no bem e se esforce para, no bom movimento,
produtivo de lá, avançar aqui e na boa trajetória vitoriosa aqui, moralmente falando, do lado de lá, amealhar mais evolução.